Mensagem para ti hoje, temos fonte de vida. Então, essa carta diz assim, quando a vida ela começa a parar de alguma forma ou a abrandar, volta para dentro, né? Volta para dentro e foca na alegria e no entusiasmo. A tua luz interna mantém tudo em movimento. Então, muitas vezes nós estamos aqui parados a olhar para fora, a olhar para as coisas como estão-se a manifestar fora, e nós entendemos que aquilo é sobre nós, que tudo é sobre o nosso valor, que não está a acontecer, né? Tem a ver connosco e às vezes não é expandir um pouco mais a leitura e perceber que se calhar Deus está a fazer ali um trabalho, porque nós temos muitas cartas de cura, de resgates aqui, de uma questão emocional, relativamente à forma como tu sentes a vida ou como as leituras que tu dás a esses processos. E nós temos aqui a sexta anciã, que te diz assim, a guardiã das histórias, a habilidade de falar a verdade. Então, às vezes, aqui talvez rever aqui a tua narrativa sobre a forma como está-se a manifestar a tua vida, né? Primeiramente é a gente expandir um pouco mais a nossa consciência por dizer assim, olha, traz amor para essa situação. Não começa já a ser aquele que pragueja, aquele que é o primeiro a se detonar, porque talvez haja ali uma outra visão que tu não estás a querer ver. Então, aqui diz, é um tempo de cura e que é tempo de agir, mas esse agir é para dentro. Então vamos lá ver, diz assim, tu e os teus estão guardados, estão seguros, então desacelera um pouco também essa mente de contar a vida pelo espaço da desgraça, de contar a vida pelo espaço de que vai acabar, tu vais morrer, né? Então, larga essa energia, traz amor para esta situação, diz aqui, olha, conecta-te com a fonte, com Deus, entrega esta situação, entrega a tua vida, né? Para Deus, mas Ele está aqui a operar, a auxiliar aqui as tuas equipas espirituais, a auxiliar dentro de um processo de cura desse emocional ferido, onde tu ficas a segurar, né? Ou tu sentes a vida a partir dessa impotência. Então, quando as coisas elas se manifestam fora, tu, em vez de continuares a fazer, tu ficas na dor e tu achas que isso tem a ver com o teu valor. Então é assim, amadurece o Rei de Copas, este sentimento, este emocional, que essa energia ela acaba por, em vez de tu continuares, porque a vida, né, a gente tem que saber se equilibrar sobre a lei do ritmo, a vida vai ter esses processos, e Deus diz assim, mas continua a semear, continua a fazer, né, porque quando vier aqui a avalanche, tu vais receber de acordo com tudo, né, mas aí tu tens tempos de pausas, tempos que foste muito para dentro, e isso é uma coisa que já vem de vidas passadas. Então o universo, Deus, os teus mentores, os teus guias, os teus antepassados vêm te auxiliar a curar, né? A curar esse emocional, que nós temos aqui a carta da estrela que também fala dessa cura, a curar essa situação passada, né? Porque isso interfere na forma como tu manifestas a tua abundância, manifesta sobre a tua consistência, sobre a forma como tu sentes, como tu te posicionas diante da vida, né? Tu acabas por ir para a criança. Então diz aqui, olha, é tempo de ação, é tempo de partilhar. Mas eu estou a partilhar e eu não estou a ver nada. Continua a partilhar, faz a tua parte. Não podemos ser aquelas crianças que é assim, se eu não receber o rebuçado, eu não faço. Se eu não receber de imediato, eu não faço. Isso é uma energia muito verde diante da vida, muito imatura, de muita insegurança, né? Tu tens que confiar e ter fé naquilo que tu estás a trazer, naquilo que tu estás a fazer, no caminho que tu estás a fazer. E então, quando tu começares a movimentar, a ser essa ação, né? Tu vais curando esse emocional
e a trazer mais entusiasmo, porque aí o teu entusiasmo, a tua ação não está dependente nem do ambiente externo, nem do outro, né? Tu sais dessa energia, desse as de copas, né? Que ele ia muito para dentro, ele qualquer coisa o abalava. Então é sobre ter essa personalidade, desenvolver uma personalidade mais madura, um emocional mais seguro, né? Que não se paralisa diante da vida. Temos aqui a carta do carro que fala de avança, movimenta-te em direção a isso, porque eu estou a restaurar, a curar esse teu emocional, para que tu, em ambientes, né? Quando eu te der o grande, tu vais saber como lidar com as coisas. Quando eu te der, trouxer, porque nós temos aqui cartas de celebração, mas é assim, não fiques agora confundido com esse emocional, né? Aproveita e celebra com aquilo que tu tens. Pega naquilo que tu tens para fazer, para partilhar com as pessoas também que tu tens para partilhar e avança. Porque essa energia, olha, ela coloca-te como se tu não tivesses força o suficiente para sair desse lugar e que tu tivesses sido apunhalado pelas costas e aí tu vais nesse emocional muito debilitado, esse emocional muito fragilizado, em que a tua força não depende de ti, depende daquilo que o mundo te entrega, depende daquilo que o outro entrega. Então tu frustras-te, né? Essa é uma energia da criança que se frustra muito quando não tem cara bonita, quando não tem pessoas a aplaudir, quando não tem, sei lá, aquilo que ela quer como ela quer. Então ela fica só nessa coisa da reclamação, em vez dela pegar e fazer com aquilo que ela tem. E então aqui nós temos essa carta da temperança, ajudando-te a desenvolver o teu equilíbrio, o teu centramento interno, para que tu saias dessas energias que de alguma forma, que elas são, é uma energia do passado, é uma energia que até podes ter recebido também da tua ancestralidade, mas elas estavam a trazer aqui uma questão de paralisação, de tu ou começas para, ou então frustras-te muito rapidamente, sentes que não tens força, então isto está a ser iluminado aqui, as coisas estão a ser travadas também para que tu comeces a desenvolver essa habilidade do que é que eu posso estruturar, e assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu estou a fazer a minha parte e eu confio que algo maior faz essa parte, né? Então é assim, tu sais dessa coisa de que tu estás aí amarrado ou amarrada, de que o mundo está contra ti, né? Aqui ó, ela toda como se ela tivesse incapacitada de fazer, mas o universo diz não, mas tu podes te voltar, distrair-te um bocado ou fazer outra coisa que tu gostas, olhar para coisas que tu gostas, instituir, instruir, nutrir o teu trabalho, nutrir aquilo que tu queres e não de acordo com o que te está só a ser entregue, né? Porque tu tens que desenvolver essa coisa da constância, do edificar, da maturação, criar uma estrutura abundante. E a estrutura abundante ela não é sobre o que tu materializas fora. Primeiro tens que ter essa estrutura abundante dentro de ti, ter esse emocional mais forte, né? Numa outra perspectiva, encerrar esse ciclo de uma vez por todas, temos a carta do mundo, e ir para a vida. Ir para a vida, dar direção às coisas, o quanto é que tu quando ficas nessa energia, né? Nessa energia aqui, tu não dás direção a nada. Tu não és aquele movimento, aquela ação que a tua vida requer. E não é só se, eu só faço se eu receber. Não, tu vais ter que aprender também a fazer quando não recebes, né? Ser um mago desenvolve aqui essa mestria, essa habilidade de transformar, independentemente do ambiente fora, transforma através do teu interno, porque o universo ele entende por essa vibração de que tu continuas, tu estás a fazer, tu estás a distrair, tu não estás focado naquilo que não está a resultar, tu estás a acreditar e a continuar nisso, porque muitas vezes Deus vai te pedir assim, então mas valida que tu acreditas nisso, nesse teu projeto, olha aqui novas oportunidades, né?
novas possibilidades. Aqui a carta da... há coisas ocultas que tu não estás a ver. A carta do Papa e da Lua, que a espiritualidade estão a trabalhar. Então é assim, estabelece-te nessa energia daquele que vai e faz, e sai da escassez, sai dessa, e o entendimento de que tu és escasso ou que tu não tens recursos. Os recursos, eles estão dentro de ti. É o que eu faço com a vida? Aquela célebre frase, me dão limão, eu faço a limonada, mas o que eu faço diante disto? E aí eu pego e dou gás.